Steven Spielberg dispensa apresentações. Premiadíssimo cineasta norte-americano, é o diretor que tem mais filmes na lista dos 100 melhores filmes americanos de todos os tempos, feita pela American Film Institute. Seus filmes já renderam mais de 8 bilhões de dólares ao redor do mundo. Spielberg já produziu e roteirizou vários filmes, mas nessa filmografia vamos mostrar apenas os trabalhos dele como diretor de cinema. Bem-vindos ao canal Cinetour. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem um like e vamos em frente com a filmografia completa de Steven Spielberg. Encurralado, de 1971. Já em sua estreia, Spielberg mostrou técnicas inovadoras nesse suspense que se passa em estradas quase desertas e retrata um duelo entre um caminhoneiro louco perseguindo um pacato cidadão em um carro de passeio. Louca Escapada, de 1974, é um filme policial que narra a história baseada em fatos reais de uma mulher que, ao visitar seu marido na prisão, o convence a fugir para resgatar o filho do casal que está adotado por outra família. Eles levam um policial como refém e são perseguidos pela polícia e pela imprensa. E no terceiro filme que ele dirigiu já veio uma obra de arte, Tubarão, de 1975. Um marco na história do cinema, um divisor de águas, o primeiro blockbuster que foi feito. Arrecadou mais de 470 milhões de dólares. Por causa de problemas com o tubarão mecânico, Spielberg achou uma solução genial, que virou modelo para muitos filmes de suspense que viriam a seguir: a sugestão da presença do mal, ao invés de ele aparecer de carne e osso. Tudo ajudado, é claro, pela sensacional trilha sonora de John Williams. Em Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de 1977, Spielberg se aventura pela ficção científica pela primeira vez. O filme conta a história de um eletricista de Indiana que tem sua vida mudada depois de um encontro com um OVNI. O longa foi um sucesso de público e crítica. 1941, Uma Guerra Muito Louca, é uma comédia de guerra de 1979. Depois do ataque japonês a Pearl Harbor, moradores da Califórnia entram em pânico achando que poderiam ser os próximos alvos. O filme foi mal nos cinemas e nas críticas. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, é o primeiro da saga do arqueólogo aventureiro que se vê numa investida contra o nazismo à procura da Arca da Aliança. É considerado um dos melhores filmes da história, indicado em 9 categorias do Oscar, incluindo melhor filme. Ganhou 4. E.T., o Extraterrestre, de 1982, é mais um blockbuster de Spielberg. Conta a história de um garoto que faz amizade com E.T. preso na Terra e conta com seus irmãos para esconder o visitante do governo e tentar mandá-lo de volta para casa. Foi aclamado pela crítica e arrecadou mais de 600 milhões de dólares no mundo todo. Indicado em 9 categorias do Oscar, ganhou 4. Figura em quase todas as listas de melhores filmes de todos os tempos. Qualquer um que veja aquela imagem do ET e um menino voando de bicicleta na frente da Lua sabe na mesma hora do que se trata. I'll be right here. Indiana Jones e o Templo da Perdição, de 1984. Segundo filme do arqueólogo aventureiro, apesar de, na cronologia, a história ser anterior ao primeiro. Dessa vez, Indiana Jones se vê na Índia, tentando ajudar uma tribo a reaver uma pedra sagrada que foi roubada por um feiticeiro que pratica escravidão infantil, magia negra e rituais de sacrifício humano. Mais sombrio que o primeiro, traz sequências de ação de tirar o fôlego e conta como par de Indiana Jones Kate Capshaw,
que viria a ser a futura esposa de Spielberg. A Cor Púrpura de 1985. Nesse trabalho, Spielberg entrega uma obra mais séria e sóbria. O enredo gira em torno do personagem Sally, em meados de 1906, que é negra, mulher, pobre e feia. Isso dito a ela pelo próprio marido. Ela sofre todo tipo de abuso, primeiro do pai e depois do marido, em sua jornada por liberdade física e intelectual. O longa é um soco no estômago e Whoopi Goldberg entrega seu melhor trabalho no cinema. Considerado uma das maiores injustiças da academia, porque foi indicado em 11 categorias e não venceu em nenhuma. Império do Sol de 1987. É o maior fracasso de bilheteria de Spielberg desde Louca Escapada. O longa relata a história de um garoto inglês de 11 anos de idade que mora em Xangai com sua família e começa a viver os horrores da Segunda Guerra Mundial quando o Japão invade a China. Destaque para Christian Bale com seu primeiro trabalho no cinema, então com 13 anos de idade. Indiana Jones e a Última Cruzada de 1989. Terceiro filme da franquia do arqueólogo mais famoso do mundo. Foi um sucesso comercial, arrecadando mais de 470 milhões de dólares. Dessa vez, Indiana se vê numa empreitada de resgatar seu pai, vivido por Sean Connery, e achar o Santo Graal antes dos nazistas. Além da Eternidade de 1989. É um drama romântico de fantasia em que Richard Dreyfuss vive um piloto bombeiro florestal morto num acidente que retorna para ajudar sua namorada. Destaque para o que veio a ser o último filme da diva Audrey Hepburn no cinema. Hook, A Volta do Capitão Gancho de 1991. Um Peter Pan adulto, casado e com 2 filhos, se vê obrigado a voltar para a Terra do Nunca para relembrar aos poucos seu passado e recuperar seus filhos que foram sequestrados pelo Capitão Gancho. Não foi aprovado pela crítica, apesar das excelentes atuações de Dustin Hoffman e Julia Roberts como Gancho e Sininho, respectivamente. Jurassic Park de 1993. Blockbuster. Rendeu quase 1 bilhão no mundo todo e se tornou a maior bilheteria da história até a chegada de Titanic em 1997. Foi um marco na indústria de efeitos especiais por computação gráfica e animatrônicos muito realistas. Ganhou 3 Oscars em 1994. A aventura começa quando um bilionário cria um parque temático em uma ilha desabitada que tem dinossauros reais clonados a partir do DNA preservados em insetos pré-históricos. Antes de abrir o parque para o público, o bilionário resolve levar alguns especialistas ao local para ver o que acham. Sabotado por um funcionário ambicioso, alguns dinossauros acabam se libertando graças à falta de energia nas cercas, incluindo o monstruoso T-Rex, colocando todos em perigo. Mesmo hoje, quase 30 anos depois, os efeitos especiais ainda são dignos de admiração. Destaque também para mais uma parceria com John Williams para uma trilha sonora memorável. A Lista de Schindler de 1993. No mesmo ano de Jurassic Park, Spielberg lança esse drama histórico que narra a história de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou mais de 1000 refugiados judeus do Holocausto durante a Segunda Guerra. O filme, todo feito em preto e branco, com raras exceções, é muito pesado e violento, mas no bom sentido. Spielberg não economiza em retratar os horrores sofridos pelos judeus durante a guerra e não se apressa, já que o filme tem mais de 3 horas, em desenvolver a narrativa do alemão que começa o filme só pensando em fazer fortuna com a guerra, e faz, mas acaba por gastar todo o seu dinheiro depois para salvar o maior número de vidas possíveis. Também figura em quase todas as listas como um dos melhores filmes de todos os tempos. Um trabalho magistral de Spielberg, indicado em 12 categorias, venceu 7 em 1994, incluindo melhor filme e melhor diretor. O Mundo Perdido Jurassic Park, de 1997.
A sequência de Jurassic Park não foi bem nas críticas, mesmo assim foi o segundo filme de maior arrecadação de 97, perdendo apenas para Titanic. 4 anos após os acontecimentos do primeiro filme, John Hammond perdeu a direção da empresa para um sobrinho que pretende capturar os animais que estavam escondidos em outra ilha para exibi-los em San Diego. Secretamente, ele manda outra equipe para tentar defender os dinossauros e fazer da ilha um santuário isolado do mundo para os animais viverem livres. Amistade, de 1997. Um dos filmes menos conhecidos de Spielberg, mas nem por isso menos grandioso. Amistade era o nome de um navio espanhol que em 1839 transportava escravos. 53 africanos rebelaram-se e tomaram o navio, matando sua tripulação, deixando apenas 2 navegadores vivos com a intenção de voltar para a África. O navio acaba ancorando na costa dos Estados Unidos e isso cria um incidente diplomático entre Estados Unidos e Espanha, além dos 2 navegadores sobreviventes, todos querendo a posse do navio e dos escravos. Outro trabalho sóbrio de Spielberg que não merecia ser tão anônimo como é nos dias atuais. O Resgate do Soldado Ryan, de 1998. Mais um longa que tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial. Foi um sucesso de público e crítica. O filme retrata com um realismo nunca visto antes no cinema a insana retomada da praia de Omaha na França ocupada pelos alemães. Ao desembarcar na praia no dia D, os soldados americanos são recebidos por uma chuva de metralhadoras em cenas de cair o queixo. São, com certeza, os 30 minutos iniciais mais insanos da história do cinema. Após essa sequência inicial avassaladora, um grupo de soldados tem a missão de entrar território adentro para resgatar um soldado no meio desse caos da guerra que havia perdido outros 3 irmãos no mesmo conflito. Um dos melhores e mais influentes filmes de guerra já feitos. Indicado em 11 categorias, levou 5, inclusive melhor diretor pela segunda vez para Spielberg. AI, Inteligência Artificial, de 2001. Retornando à ficção científica com esse drama futurista sombrio e moralista sobre um garotinho robô programado para amar a mãe para sempre, que na verdade é a mulher que comprou ele e ela mesma programa o garoto robô para amá-la eternamente. Já no começo do enredo, ele é abandonado numa floresta e parte em uma empreitada para achar a fada azul para então se tornar um menino de verdade para poder reconquistar o amor perdido da mãe. Destaque para a atuação do então ator mirim Haley Joel Osment, que já tinha feito o Sexto Sentido e tinha ido muito bem. Minority Report, de 2002. Em 2054 existe um departamento de polícia especializada chamada Pré-Crime, que prende os criminosos antes de eles cometerem os crimes baseados nas visões de 3 videntes chamados Precogs. Mas quando o chefe do departamento, interpretado por Tom Cruise, é acusado de um crime que ainda não cometeu, ele se vê fugitivo, tentando provar que o sistema não é tão perfeito assim. Bem avaliado por público e crítica, tem como tema para reflexão o livre-arbítrio. Como ele pode existir se o seu futuro já está definido e previamente conhecido? Prenda-me se for capaz, de 2002. É uma comédia dramática biográfica baseada em fatos reais que conta a história de Frank Abagnale Jr., vivido por Leonardo DiCaprio, que na década de 60, antes dos 19 anos, realizou diversos golpes se passando por piloto de avião, médico, entre outros, mas seu golpe principal era fraudar cheques. Tom Hanks é o agente do FBI encarregado de caçar o rapaz. Ele se tornou um especialista tão grande em falsificação de cheques que depois de preso o FBI o procurou para ajudar a pegar outros falsificadores. Atuações notáveis, principalmente de DiCaprio, ajudam a engrandecer ainda mais essa brilhante obra. O Terminal, de 2004. Comédia dramática que conta a história de um homem que é obrigado a viver por meses no terminal do aeroporto de Nova York por ter sua entrada nos Estados Unidos negada e não poder retornar, porque enquanto estava voando, seu país de origem sofre um golpe
e seu passaporte perde a validade. Também baseado em fatos reais, a ideia rende ótimas piadas e situações, com o cara tendo que se virar dentro do aeroporto para comer, dormir, tomar banho e etc. Ótima atuação do sempre excelente Tom Hanks. Guerra dos Mundos, de 2005. Novamente na ficção científica, nesse longa, Spielberg mostra a história de um ataque ao planeta com alienígenas que surgem do chão. Tom Cruise é o protagonista, que faz papel de um pai separado que fica com os filhos por alguns dias, justo quando ocorre a invasão. Terceiro longa de Spielberg que tem aliens como tema, só que dessa vez eles não são bonzinhos. Teve boa arrecadação e foi muito bem nas críticas também. Munique, de 2005. O filme é sobre os eventos posteriores ao massacre de Munique nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972. O longa não obteve grande receita, muito pela polêmica, quando tanto judeus como muçulmanos acusaram o conteúdo da obra de racial. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, de 2008. Quarto filme da série de Indiana Jones, feito 19 anos depois do último. Nele, o arqueólogo luta contra os soviéticos para encontrar uma telepática caveira de cristal. Nessa aventura, ele reencontra Marion Ravenwood, seu par amoroso do primeiro filme Os Caçadores da Arca Perdida, e o filho dela, vivido por Shia LaBeouf. Fez grande sucesso de público, assim como os anteriores, apesar de algumas críticas aqui e ali. As Aventuras de Tintin, de 2011. A animação feita com a técnica de captura de movimentos, produzido por Peter Jackson, da trilogia Senhor dos Anéis e O Hobbit, baseado na série de quadrinhos com o mesmo nome. É um filme muito divertido, cheio de aventuras, envolvente e muito bem feito. Cavalo de Guerra, de 2011. O longa narra a amizade entre um cavalo e um garoto. Na Primeira Guerra Mundial, o cavalo é vendido para a cavalaria americana e é mandado para a França. O garoto é muito jovem para se alistar, mesmo assim, embarca em uma perigosa jornada para encontrar seu cavalo e trazê-lo de volta para casa. Superprodução que chegou a utilizar 268 cavalos em uma única cena de batalha. Foi indicado a 6 Oscars em 2012, incluindo o melhor filme. Lincoln, de 2012. Este é um filme de drama histórico que relata os últimos 4 meses de vida de Abraham Lincoln, o então 16º presidente dos Estados Unidos, que focava nos esforços de Lincoln pela 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, que tratava sobre a abolição da escravatura. Foi aclamado pela crítica, principalmente no que diz respeito à atuação de Daniel Day-Lewis como Lincoln. Teve 12 indicações, tendo vencido em 2 categorias, incluindo o melhor ator para Day-Lewis. Ponte dos Espiões, de 2015. Filme de suspense e espionagem traz Tom Hanks como um advogado que aceita defender um espião soviético capturado pelos Estados Unidos em plena Guerra Fria. Ele é mandado para Berlim para negociar uma troca entre o espião soviético e um piloto americano capturado pela União Soviética enquanto voava em território soviético. Meu Deus, acho que eu já falei soviético umas 8 vezes. Destaque para Mark Rylance como espião soviético, de novo, papel que deu a ele o Oscar de melhor ator coadjuvante. O Bom Gigante Amigo, de 2016. É um filme de aventura e fantasia que conta a história de Sophie, uma menina órfã que é capturada por um gigante que, apesar da aparência assustadora, não passa de um solitário de alma gentil e bondosa, e com ele acaba desenvolvendo uma grande amizade. Destaque para a primeira parceria entre Spielberg e a Disney. The Post, A Guerra Secreta, de 2017. Drama biográfico estrelado por Meryl Streep e Tom Hanks. Baseado em fatos reais, retrata a luta da dona do jornal The Washington Post e de seu editor para publicar documentos secretos do Pentágono a respeito da Guerra do Vietnã, arriscando não só suas carreiras como suas liberdades. Brilhante direção de Spielberg, que consegue contar uma história verdadeira muito complexa, fazendo com que ficasse fácil entendimento para o público em geral. Jogador número 1, de 2018.
Filme de ficção científica ambientado em 2045, onde a humanidade prefere um jogo virtual à realidade. Jogo esse chamado de Oasis. Quando o criador do jogo morre, os jogadores devem descobrir uma chave de um quebra-cabeças diabólico para vencer e herdar a fortuna do criador do jogo. Um longa visualmente deslumbrante que tem como pano de fundo a cada vez maior dependência da humanidade por tecnologia para fugir da realidade. Amor, Sublime Amor de 2021. Como arriscar a fazer um remake de um filme que é o musical mais premiado da história? Sim, porque Amor, Sublime Amor de 1961 ganhou 10 Oscars e foi aclamado por público e crítica. Mas Spielberg fez. Ele pode. Baseado em Romeu e Julieta de Shakespeare, conta a história de um jovem casal membro de gangues rivais na Nova York dos anos 50 que se apaixonam e têm que lidar com o problema de estarem em lados opostos da rincha entre grupos de adolescentes que tentam tomar o controle das ruas do bairro. Spielberg conseguiu fazer algo tão bom quanto o original, na minha opinião, que também é excelente. A fotografia, figurino e a energia nas performances musicais acho que ficaram ainda melhores, além de Spielberg ainda ter desenvolvido um pouco mais a narrativa de personagens coadjuvantes. Musicais, quando bem feitos, são sempre de tirar o chapéu e é o caso desse Amor, Sublime Amor de Spielberg, o primeiro e provavelmente último musical da carreira cinematográfica do diretor. Acho que vale a pena também colocar aqui um filme de 1983 que Spielberg dividiu a direção com John Landis, Joe Dante e George Miller. O filme é No Limite da Realidade. O filme é uma versão cinematográfica de uma série dos anos 50 e 60 de Twilight Zone. O filme não fez sucesso e ficou marcado principalmente por uma tragédia. Durante as filmagens do segmento de John Landis, um helicóptero caiu e matou o ator Vic Morrow e outros 2 atores mirins. Spielberg e Landis foram processados, o caso foi a julgamento, mas ninguém foi responsabilizado criminalmente pelas mortes. Steven Spielberg é cinema. Criou muitas obras memoráveis, tanto quando contou histórias simples, mas de lotar salas de cinema, como quando contou histórias mais complexas, dramáticas e reflexivas. Um diretor que sabe como mexer com as emoções, um exímio contador de histórias. Seu nome é sinônimo de cinema. Espero que ainda tenha entusiasmo para continuar nos presenteando por mais alguns anos ainda. Reforçando o pedido para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e nos conte nos comentários quais os filmes dessa extensa filmografia são os preferidos de vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.